Da conexão, a gente está chegando para mais uma live hoje. Estamos felizes em estar aqui com vocês. Daqui a pouco a nossa convidada já vai estar chegando por aqui. E hoje a gente vai ter uma live com a Edna, uma super história, uma história de superação, uma super história. E a gente tá esperando alguns convidados chegarem. Eu tô mandando aqui os meus aviõezinhos, vai mandando aí seus aviõezinhos, para que a live também seja bem, seja entregue, na verdade, né, pelo Instagram. É muito bom que vocês coloquem de vez em quando alguns coraçõezinhos aí, e aí a gente vai poder entregar, o Instagram vai estar, o algoritmo vai entregar a live, então a Edna já tá chegando aqui. Edna, deixa eu só mandar os meus aviõezinhos aqui. E já vou te colocar aqui com a gente. Um minutinho só. Vou fazer o request aqui. Vamos lá. Ok, vou fazer o request para te adicionar na live. Rafaela, que estão aqui, seja muito bem-vinda. Deixa eu tirar essa almofada aqui. Tá tomando meu espaço aqui. Vamos lá. A gente vai se ajustando aqui, gente. Oi, Edna. Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Ai, que bom estar aqui com você, que bênção. Muito feliz de ter você por aqui com a gente. E pelo que eu tô vendo, você trouxe aí uma torcida organizada, né? Estamos tentando, vamos colocar todo mundo aqui. Que ótimo, que ótimo. Eu ainda não estou vendo a live sendo entregue aqui, gente. Então, vai pondo uns coraçõezinhos aí, que aí a gente consegue, né? Não mostra não que a gente tá em live. Ai, que triste, que esse Instagram tem hora que dá vontade de pegar aqui. Mas vamos lá, gente. O pessoal também tá sabendo, as meninas estão chegando. Edna, para quem não me conhece, né, que talvez os convidados da Edna não conhecem a gente, eu sou a Josi. A gente faz um trabalho de apoio a mulheres com diagnóstico de câncer. E a gente conheceu a Edna logo que ela ficou sabendo, né? E foi aí se preparando para a cirurgia, mas ela vai estar contando os detalhes depois. E aqui nos Estados Unidos a gente tem já um grupo com quase, acho que mais de 100 mulheres já, né? Que passam por esse diagnóstico, que enfrentam essa situação. E eu queria deixar agora a Edna se apresentar e a gente vai começar para a gente ouvir um pouquinho, né, da história da Edna hoje. É um prazer te receber aqui, eu estou muito feliz, me sinto muito honrada, especialmente te ver assim totalmente, né, curada. Amém. E isso traz para outras mulheres um peso de uma inspiração, na verdade, né? Se Sim, você foi curada, elas também podem aí receber a cura. com certeza. E é esse o propósito da live, né? Passar essa inspiração. Pode Com se apresentar, por certeza. favor. Então tá. Meu nome é Edna e eu trabalho no Brasil. Eu tô aqui nos Estados Unidos há 5 anos agora, sou fresquinha aqui ainda. E no Brasil eu sou farmacêutica. E trabalhei por muitos anos também na área de supermercado. E aí, então, esse foi o início da minha história vindo para os Estados Unidos, né? Eu trabalhei por muito tempo numa empresa e falei, o que que eu quero para minha vida agora, né? Já estava num ponto que eu falei, e agora? Como é que eu vou continuar só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando, vivendo É, isso? Falei, não quero mais. Quero experimentar outro lugar, outra realidade, outra cultura, que a gente sabe que aqui tem muitas coisas que, apesar de termos muitos brasileiros ao nosso redor, é muito diferente, né? sim. E aí eu decidi vir para cá para conhecer em primeiro momento, né? Então fiquei um mês aqui no primeiro momento. Aí depois eu vim realmente com a intenção de ficar uns 6 meses. Tem um No alguém, segundo momento que eu vim. tem um alguém se escondendo aqui, É, Edna. Ó.
Ai, que bonitinho! Ela sempre faz isso, ela entra e fica na live, olha Dá um isso. Vai, oi. pega ela, feliz. Ela fica aqui no meu pé. Desculpa. Não, it's ok. Obrigada, E Sérgio. aí, e aí, então, eu decidi viver aqui. Viver não, eu decidi fazer um teste com 6 meses, não mais com um, com 6. E aí, logo que eu cheguei aqui, eu conheci meu marido. Um mês que eu tava aqui, chegou a pandemia, chegou meu marido, e Uau. aí decidi ficar por aqui mesmo. Foi super rápido essa virada, né? Foi, foi. Quando eu saí do Brasil, eu falei, olha, eu não vou vender nada do que eu tenho, né? Casa, carro, porque eu posso querer voltar, né? Sim. E aí eu acabei deixando e tal as coisas por lá, porque minha intenção foi um susto, vamos colocar assim, né? Conhecer meu marido tão rápido. Na verdade, foi assim, uma experiência, você resolveu fazer uma experiência, mas todas as portas se abriram aqui, né? E quando isso acontece, a Exatamente. gente acaba ficando tentado a mudar a história, né? Que seria o que Exato. agora não voltar mais para o Brasil. Então foi tudo assim Exatamente. super novo, mas foi algo que era algo que Deus estava mudando realmente, né, na sua vida, no caso, né? Nossa, demais. Porque a gente sabe como é difícil chegar aqui, como é Exato. difícil começar a vida aqui, né? Não é um negócio que você chega de um dia para o outro e simplesmente começa, né? Você vai ali, todas as portas vão estar abertas? Não. E aí, quando eu cheguei, foi difícil porque eu cheguei junto com a pandemia aqui, no mês de março, e tudo fechou, tudo se fechou, né? Não tinha restaurante, não tinha nada aberto. E aí eu falei, e agora? E a minha tia, eu tenho aqui uma tia, né, que é irmã Aham, da minha mãe, aham. e casada com meu tio, e a minha prima que mora aqui. E aí eu falei, e agora, o que que a gente vai fazer? E a minha tia é costureira. E ela falou, Edna, vamos fazer máscara? Eu falei, então Uau, vamos fazer máscara. Então a gente começou a produzir máscaras, porque naquela época não tinha máscara em lugar nenhum, né? Era um negócio que não tinha em lugar nenhum. E aí a gente começou a produzir. E deu certo. E aí, logo depois disso, eu fui chamada para trabalhar na farmácia, né, na farmácia brasileira, até pela experiência que eu tinha como farmacêutica, eu fui trabalhar lá. E aí foi onde minha vida, eu falei, ah, bom, agora eu vou ficar. Agora eu tenho um marido, um namorado na época, né? aham. E a gente decidiu casar. Eu falei, então agora é aqui mesmo. Já estabelecida daí, né? Exatamente, exatamente. Foi bem interessante, assim, a minha história de chegada aqui, porque eu jamais imaginei. Eu tava com tudo pronto para voltar. Eu Aham, sempre tinha a segunda alternativa que era voltar. Eu falei, então, sim. Deus falou, você vai ficar aí. Você tem algum propósito e algum motivo para você É, ficar aí. e a gente, às vezes, no momento que a gente está, nesses momentos de decisões que são tão importantes, né? Porque é decisão de uma. São decisões que você toma para uma vida, né? Exatamente. Especialmente mudar de país e tudo mais. Mas nesse momento a gente às vezes nem entende o propósito, né, Edna? A gente sabe que tem um propósito e que Deus está mudando. Mas não é como se a gente tivesse nas pontinhas nas beiradinhas do quebra-cabeça, né? Então a gente não vê a Exatamente. figura completa. Quando eu passei pelo processo do câncer, eu tive uma certeza assim que quando a gente está no meio do processo, a gente não entende o porquê. Não, A gente é entende impossível. depois. Uhum, É impossível encontrar o propósito no meio da dor. Sempre falo isso. uhum. No meio da dor, a gente não identifica o propósito. Porque é muito vai além do que a gente possa entender, vai além do que a gente possa imaginar. E Exato. especialmente porque você está passando por um processo que é totalmente diferenciado, por um processo que é totalmente novo, desconhecido, Desconhecido, né? né? O desconhecido, ele é assustador no início, né? Assustador. E você não sabe os resultados, porque é impossível a gente prever os resultados disso, né?
Tem uma É, música aqui nos Estados Unidos que eu gosto muito dela, que ela fala assim, que eu não consigo decidir ou entender o que vai acontecer no futuro, e eu também não posso mudar o que aconteceu no passado. Então, eu prefiro caminhar com Deus no presente, né? Uma música assim, é muito linda. Então, eu acho que isso acontece com todas nós, né? Especialmente quando a gente descobre, quando a gente enfrenta esse diagnóstico do câncer aí, entendeu? muito, muito. E é um. A gente. O diagnóstico, ele é uma palavra muito pesada, né? Sim. Porque a gente, toda vez que a gente pensa nessa palavra, ela já é um negócio, eu vou morrer. É uma sentença de morte, na verdade, É uma né? sentença de morte, E, exatamente essa é a inclusive palavra. da forma com que os médicos te falam isso. A minha médica, eu lembro que eu estava na sala, eu esperei por horas pela resposta, e ela falava: Ah, eles não estão entregando a resposta. Ela queria que eu fosse embora, porque ela não Uhum. estava preparada para mim falar o resultado. E Uhum. ela não sabia, né? E eu falei, não, mas eles já falaram para mim aqui, eu já liguei e falaram que já mandou no fax. Não, Uhum. mas a gente não está encontrando a resposta. E ela estava assim nervosa, ela andava, sabe, de um lado para o outro e saía Sim. e voltava. E eu falei, gente, acho que eu pensei, ela está mais nervosa do que eu. Mas eu imaginei que não seria uma boa resposta por conta da ação dela. Então, às vezes, nem o próprio médico, até porque ela também era minha clínica geral, ela não era um A oncologista, né? oncologista. Aham. Então, ela não tem também essa. Como é que eu vou dizer? Não era a prática dela de entregar um diagnóstico desse, né? Sim. E é um diagnóstico pesado, Sim. né? Ele é. O meu caso foi um pouquinho diferente. Eu não tive tecnicamente, quer dizer, eu tive depois, né? Mas uma conversa com o médico inicial, né? Já Aham, vou começando a contar então um pouquinho da minha história. Quando eu descobri, eu estava no Brasil, né? Então eu vou começar do comecinho aqui já falando como eu descobri. Eu senti um nódulo, né? Eu estava em casa, eu lembro exatamente, porque foi um sábado à tarde, e eu estava conversando com o meu marido, minha mãe também teve câncer, e eu estava conversando com o meu marido e falando para ele como a minha mãe descobriu o câncer dela, né? Porque o da minha mãe, ela estava fazendo a unha do pé, que ela sempre fazia em casa, ela gostava de fazer em casa, aham. e ela apoiou o joelho no peito e ela sentiu um nódulo. E eu Uau. fui contar, fazer essa cena aqui, ó. E eu passei a mão e eu senti o nódulo. Meu Deus, igual. Exatamente igual. E aí eu falei, daí na hora eu fiquei gelada, assim. Eu falei pra ele, tem um nódulo aqui. O meu marido é super positivo. Ele é muito uma pessoa mais positiva que você pode conhecer na vida. É Ah, ele. E ele falou: Ah, não é nada. Toda mulher tem isso. Se realmente, a maioria das mulheres, nós temos nódulos, né? aham, Que não necessariamente são malignos, né? exato. E aí eu falei, bom, né, eu estava me preparando para nossa festa de casamento, que nós iríamos fazer no Brasil, nós fizemos. E aí eu falei, olha, eu tava malhando bastante, eu tava com dieta e eu tava tomando hormônio, né? E eu falei, ah, é do hormônio. Ah, Só pode ser do hormônio. aham, Falei, mas vou esperar um pouquinho mais, aham, né? Vamos lá. E eu falei, vou esperar menstruar, né? Porque estava perto do ciclo de menstruação, então aham. tudo que era envolvido a hormonal, eu falei, vou esperar. Sim. E aí liguei para uma amiga minha, né? E eu falei, Pati, apareceu um negócio aqui. Ela falou, o que que tu acha? Ela falou, vai olhar agora. A Paty, eu super falou, agora, você vai ter que olhar isso agora. Eu falei, então tá. E aí aqui tem o negócio do seguro, né? Sim. Que a gente tem. E aí eu falei, poxa, eu não quero fazer mamografia. Eu sempre
tive um negócio assim com mamografia, Aham. sabe? Eu falei, gente, eu Acho que não quero existe saber. muito isso, não é só você que sempre fala, que sempre traz esse comentário. Existe muito isso, tipo, a maioria das mulheres não gosta de, de precisar ou de fazer esse exame. Não só a Késia, beijo, a Késia lá de Londres está mandando beijinho, saudades, amiga. Beijo para você também, bom ter você aqui. E a maioria das mulheres não gosta de fazer mamografia. Por isso que a gente sempre no mês de outubro reforça esse Uhum, e para quebrar esse pensamento também, sabe? sim. Porque primeiro, porque todo mundo fala que dói muito, que se você não tem o câncer você acaba tendo, porque eles machucam demais. Então Aham, aham, tem uma série de coisas envolvidas aí, sabe? Por trás da sim. mamografia. Então, você não é a primeira pessoa que fala que não gosta, que tem pavor, assim, né, Uhum. aversão à mamografia. É muito comum a gente ouvir isso das É. mulheres. Oi, Deni. Denise entrou aqui, obrigada. Ah, amiga maravilhosa, ela falou. É. Seja E, bem-vinda. e aí eu falei, ah, eu vou fazer uma ultrassom, só. Aí quando a gente, aí eu fui buscar aqui uma clínica, né? E aí cheguei na clínica e falei, olha, eu quero fazer uma ultrassom porque eu senti um nódulo. Aí a menina falou, você já fez a mamografia? Eu falei, não. Ela falou, então eu não vou poder fazer só ultrassom. Eu falei, Uau. ah, então tá. Aí, nessa época, eu já não trabalhava mais na farmácia, que era farmácia e-clínica, né? Aí eu falei, olha, eu vou ligar lá onde eu trabalhava, porque eu sei que eles fazem a ultrassom. E aí paguei particular. Obrigada, Willer. E aí paguei particular e, e aí eu estava indo para o Brasil, isso foi final de novembro, e dia 10 de dezembro eu ia para o Brasil para fazer os negócios do casamento, porque eu ia casei no dia 5 de janeiro, fiz a festa. E aí, então, fiz a ultrassom e peguei o resultado e fui pro Brasil. Porque e aí agora eu vou contar a parte que a minha prima Fernanda acabou de entrar. Oi, Fernanda, seja É, bem-vinda. Colocou minha e, a- princesa. e eu já vou até, ó, já dá até vontade de chorar, porque se não fosse ela, eu não teria fe- pego tão rápido, Ah, né? E aí eu peguei esse resultado da ultrassom e levei para ela. E ela é diretora de um hospital lá em Santa Catarina. E a gente chegou no domingo, na segunda-feira, ela falou: Deixa que eu vou levar para minha médica patologista. E aí a médica falou: Ela precisa de um mastologista urgente. E aí a Fernanda, né, já marcou o mastologista no mesmo dia. A gente saiu do mastologista, o mastologista falou: Olha, eu quero uma ressonância e a biópsia. Na segunda-feira à noite eu fiz a ressonância, na terça de manhã eu fiz a biópsia. e foi tudo no Brasil já. Era uma viagem de passeio? Não, era para o casamento, Ah, para a festa de casamento. uau. Porque eu tava indo lá para provar o vestido, a fazer a última prova do vestido, para ver o que mais precisava organizar, o que precisava comprar ainda para o Aham. casamento, terminar os detalhes da lembrancinha do casamento e fazer, inclusive, Meu minha Deus. despedida de solteiro. Meu Deus, que turbilhão de emoções em meio a um casamento. Por isso que eu digo que as histórias que as meninas vêm trazendo aqui sempre são histórias de superação É, mesmo, porque são situações em que o diagnóstico chega que você realmente não é o momento, nunca é o momento, né? Mas assim, a maioria dessas histórias que vocês trazem são histórias que impactam, porque imagina você reagir agora com uma fé diante de uma festa de casamento e ter que cuidar de um tratamento de câncer com uma notícia é. dessa. E aquela coisa assim, e agora? Vem cá, meu bem, deixa eu te apresentar aqui as pessoas. Tá aqui, ó, É, a pessoa ela mais já, positiva. ela já fez propaganda sua. Olá, boa noite. É bom Tudo dia, bem? né? Tudo bom?
Seja bem-vinda. Ela já fez a maior Ah, propaganda, é? falou que você é muito positivo, Eu, que você super sempre coloca ela pra cima, então. eu acredito muito em ser positivo, que a vida já nos traz o negativo, né? É. Então tem que ter Ou um não, a pouco gente de sempre tudo. tem, né? Não, Ó, a a vida é Rafinha, linda, a vida é Rafinha, linda, a sua sobrinha entrando na live. a vida é bonita. Temos que É, curtir a vida, É, cada momento, né? é uma ótima forma de reverter, né? Aquilo que a gente recebe, que muitas vezes não é bom, mas a gente. Eu sempre falo que Deus ele é mestre em transformar aquilo que vem em forma de maldição e ele transforma em bênção. Eu tenho sempre essa percepção. Então, quando alguma coisa ruim se levanta, eu já falo: "Ai, Senhor, agora já nem sou eu mais que vou tomar conta. Já sei que já sei que preciso da tua ajuda, então transforma esse mal em bênção." Verdade, E sempre é assim que Deus faz, né? E a gente é agradecido porque a gente sabe que isso acontece nas nossas vidas, né? verdade. Eu É acredito. muito bom. Às vezes, quando um problema acontece, ele aparece, ele apareceu, né? O problema você já tem. Então você não pode torná-lo maior. É. Você tem que fazer. Uma vez eu escutei um filósofo conversando, ele falou assim: todo mundo me diz como resolver os problemas da vida. Aí eu conversei com uma pessoa uma vez, ele disse que foi no monge, aquelas histórias dos monges, né? Ele Aham. chegou no monge lá na Sibéria e o monge, ele falou: olha, todo mundo diz aqui que o senhor nunca teve problema, e nunca chorou. Ele falou: olha, porque é o seguinte, eu só me preocupo com os problemas grandes da vida. Aí o cara falou: é? Ele falou: é. E toda vez que um problema grande surge, eu transformo ele em pequeno. Então eu não me preocupo. Então, não Então, me preocupo. nós temos que transformar os problemas grandes em pequenos e solucioná-los, acabou, pronto. E aí, É, vamos viver. tá vendo? Quando eu falo, ele é a pessoa mais positiva. eu também, o nosso pastor, ele sempre fala assim, gente, quando a gente chega para ele, pastor, a gente tem um problema, né? Ele já fala assim, problemas foram feitos para serem resolvidos. Vamos resolver, né? Então, é Exatamente. isso mesmo. Eu não consigo ver o nome do usuário no Instagram, mas está falando alegria, positividade do Aníbal. Aníbal, é isso, né? Aham, Foi, a Denise foi essencial também na cura da, ah, dela. da Edna, dela. A Ivana É. tá chegando aqui com a gente, seja bem-vinda. Ivana, eu tava lá na sua live assistindo, daí eu tive que correr para entrar aqui. Beijo, Ivana. Eu, Deus eu, abençoe. Mas eu é vou isso deixar você. mesmo. Eu Eu vou deixar aprendi. vocês, que eu tenho que cuidar do meu jardim ali. Tem Vai que lá, vai cuidar. lá. Meus pés de jabuticaba. Vai lá Ah, cuidar do seu jardim. já trouxe sementinhas do Brasil. Beijo, beijo. Bom ver você. Deus Muito importante a abençoe. sua live. Obrigada. Bom te ver Muito bom também. esse seu trabalho, muito bacana. Que Trazer bom. positividade para as pessoas que estão nessa fase, que Amém. não é fácil. E a Não é gente já colocou a Edna, que está agora aí completamente restaurada, já para trabalhar. Ela já está com a mãos à obra aí, viu? Não, mas Exatamente. eu acho que é interessante as pessoas escutarem as outras que passaram por aquele problema. Edna é uma pessoa muito positiva, ela diz que eu sou positivo, mas ela é muito positiva, muito alegre e muito confiante. Que bom. Então, e essas coisas fazem que essa situação, que eu não vou dizer problema, essa situação, ela passe com mais calma. Leveza. Então, isso, ela não teve desespero, ela sempre acreditou que ia se curar, ela sempre acreditou em fazer o que tinha que ser feito, tomar as decisões assim, aquelas mais que eu olhei até quando ela tinha da cirurgia, eu falei, você tem certeza? Ela falou, tenho Foi pra certeza, tirar a mama, né? vai dar tudo certo. Uau. E tá aí, linda, maravilhosa, mais linda do que ela. Mais linda do que antes. Olá, beijo, beijo. É Tchau. verdade. Obrigada, viu? Que Ai. bom, né? Que bom ouvir esse depoimento aí, porque Aham. os familiares, Edna, eles estão sempre envolvidos nesse processo. Muito. E eles são as pessoas que vão ou nos colocar para baixo ou nos animar nessa caminhada, né? Muito. Então, eu fico feliz de saber que você teve esse respaldo aí de ajuda, de cuidado da parte dele, né, com você, Uhum. assim. Infelizmente, a gente tem muitas. A Kézia está falando, muito importante, querida Edna, você compartilhar sua experiência para encorajar outras mulheres.
É Obrigada, verdade. Kézia. E Exatamente. esse é o propósito, porque infelizmente, Edna, nem todas as mulheres têm esse apoio dos seus esposos. Muitas mulheres no meio da caminhada, a gente tem aí, né, Várias experiências, muitos experiências. esposos abandonam as suas esposas no meio dessa caminhada. Muitos esposos, eles não conseguem mesmo ter equilíbrio emocional para ajudar também, porque não é uma coisa fácil. Aquela história que a gente sempre pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? Então, ver assim, quando a gente vê, né, e eu tenho visto muito isso, graças a Deus, homens que têm se levantado pelas suas esposas e que têm passado pelo processo, né? Nós temos histórias que não acabam assim, que infelizmente o divórcio acaba surgindo Bem no meio do do, no processo meio do, que já exatamente é no meio do processo. pesado pra gente passar por isso, né? E ainda ter mais um divórcio ou a falta de apoio do marido É, é, é muito difícil, acredito. é bem É, complicado, até porque a gente sabe que o câncer ele tem todo um fundo emocional aí, né? Ele não sim, surge, ele não brota do nada, né? Então, mas é bem complicado. Mas é, eu fico muito feliz que você teve aí esse apoio, tive. né? Graças a Deus por Tem isso. uma, um momento, como a Denise falou, que eu sempre, como aqui a gente não tem muita família, eu tive a minha prima, a minha tia, mas as minhas amigas foram essenciais, assim, né? A Denise, a Silvia, a Simone, teve um sábado que elas vieram aqui em casa fazer comida, organizar, quando a gente tá fraquinha da químio, né? Aham, Elas vieram aqui e aí eu lembro de um comentário da Denise assim, que o Aníbal chamou e falou assim: "Olha, a gente não vai tratar ela como doente, tá bom?" E aí a Denise falou: "É isso. É isso", né? que Então, esse legal. apoio foi muito importante, É, sabe? é. Foi muito para todo mundo, né? Para mim, para elas, esse tipo, a gente não vai deixar cair, a gente Aham, vai segurar e vai aham. tratar como tá tudo É bem, é muito. isso, Isso é muito importante. Eu lembro, eu posso muito. compartilhar com você a experiência que eu tive com a minha mãe, porque ela chegou e falou assim: Você tá fazendo muita coisa, eu não quero, porque eu me envolvi em mais coisas na igreja, eu voltei para o louvor, eu sempre falo isso e eu conto isso no meu livro, né? Aham, Que, tipo, foram essas coisas que eu gostava de fazer e que eu busquei fazer nesse período que me ajudaram e manteram meu emocional equilibrado, a minha mente cuidada e guardada também. Então, uhum, isso é muito importante. E aí, eu lembro que minha mãe falou: Você está fazendo muita coisa, eu não quero que você fique esgotada, nervosa, estressada. E daí, eu peguei minha mãe e falei: Mãe, olha para mim. Você olha para mim, você vê uma pessoa doente? Eu não me sinto uma pessoa doente. Então, exatamente. mãe, eu não posso agir, eu não vou me jogar numa cama, não vou. E a partir daquele momento mudou tudo. A minha mãe me ajudava, vai, vamos junto. Aí foi, entendeu por quê? Porque existe esse cuidado. Todo mundo ao teu redor pensa, puxa, ela tá doente, né? Então, Uhum, e eu acho que a gente precisa realmente fazer isso que o Aníbal fez, sabe? Essa chamada de dizer, nós não vamos tratar como uma doença. Porque senão as pessoas acabam empurrando mais para o fundo de uma cama, empurrando mais para uma tristeza, para uma decepção, para o emocional. Então, exato. a gente tem que agir de forma muito positiva e também, até porque a gente sabe que tudo, quando a gente entra nesse lado melancólico da enfermidade, a tendência é de que a gente não saia. Mas quando a gente Uhum, sai do lado melancólico e vai para o lado sanguíneo, que é enérgico, que é positivista, que é, né, que parte para cima da enfermidade, a gente não vai passar por isso, né? Tem alguns uhum, comentários aqui. A Vivi entrou. Bom dia, minha linda. Meu brigadeiro ambulante. uhum. Vivi também é nossa florzinha daqui, já é voluntária. A Edna também já está voluntariando hoje no Safe Place. Graças a Vivi, E eu tive coragem de colocar meus cabelos, ó. viu, a Vivi, ela inspira todo mundo, Minha porque inspiradora. ela é uma força sensacional, assim. Verdade. Ela só passou o câncer, correu, colocou um mega hair naquela Estamos aqui, pontinha, Vivi, ó, na viu? mesa. Pontinhas de cabelo que tinham crescido, ela fez aquele cabeleira e tá lá, sempre linda.
A Denise está falando assim, teve ainda o casamento dela. Vamos lá, Edna, continua a sua história aí, por favor. Tá, vou O contar pessoal quer aqui. ouvir. E aí, eu tive então o diagnóstico. Na verdade, eu fiz a biópsia e eu fui para São Paulo, né, para provar o meu vestido, fazer a última prova e buscar o vestido. E aí, quando eu estava em São Paulo, a secretária do médico me ligou e falou assim: Ah, Edna, teve um momento bem importante também que a Fernanda, minha prima, que levou a retirada para biópsia. E aí ela disse assim: Olha, a gente tem dois momentos, tá? Eles vão fazer essa parte aí eu paguei e tal. E ela falou: E se precisar de um segundo exame, uma segunda análise, na verdade, que era para definir o tipo, né, de Aham, câncer que seria, aí a gente paga depois. Eu falei: Tá bom. Daí eu disse para ela assim: A gente sabe que se precisar do segundo, a gente já sabe o resultado. Falei para aham. ela, porque eu sou farmacêutica, eu estudei isso Sim, e ela é enfermeira, né? sim. E aí ela falou: Olha, existe ainda 1% de chance, mesmo pedindo esse segundo, né? Eu falei: Então tá. Aí chegou na sexta, foi numa sexta-feira, ela me ligou e falou: Olha, a gente precisa. O laboratório ligou e a gente vai fazer, eles vão fazer essa segunda análise. Aham, Aí eu disse pra ela: Então a gente já tem o resultado. Aí ela falou: Espera, ainda não. Mas eu já sabia o que ia vir. aham, Ali eu já tive certeza, eu estava em São Paulo. O irmão do Aníbal é reverendo numa igreja anglicana lá em São Paulo. aham, E eu fui para a celebração naquele domingo e eu falei: Deus, eu entrego para ti o que vai ser os próximos dias, aham, né? Não adianta, eu não gostaria de ter ou de passar por isso, mas eu entrego para ti aham. agora. E aí, na terça-feira, o dia que eu fui provar meu vestido, a secretária do médico me ligou. E ela falou assim: Edna, o doutor, ele quer te ver. Eu falei: Olha, eu tô em São Paulo e eu vou voltar só na sexta-feira. Será que pode ser por online? Ela falou: Não, tem que ser pessoal e você precisa trazer alguém junto com você. Daí eu, muito, né? Eu já sabia, ali eu já, né, respirei fundo. E aí já fui lá, porque no Brasil você consegue acessar os seus resultados online, né? Aham. Eu já fui lá, já peguei meu resultado online e já estava lá, né? De que era positivo, né? E que era triplo negativo. E aí eu não sabia o que que era esse triplo negativo no primeiro momento. E o meu cunhado, ele conhece muita gente em São Paulo. E aí eu mandei pra ele, chamei o Aníbal, né? A gente foi conversar. Eu falei: Agora eu não sei. Eu falei: A primeira coisa que eu falei pra ele é assim: Você ainda quer casar? Né? Porque nós já éramos casados num Aham. papel, mas no dia 5 de janeiro era a nossa comunhão com Deus, né? Aham. Que era a nossa celebração, era isso. Eu falei: Você ainda quer? Ele falou: Tamo junto. A gente tá junto pra tudo. Eu falei: Então tá bom. E aí o laudo me apresentou alguns médicos, eu mandei o laudo para esses médicos e eles falaram assim: Olha, Edna, ele é um tipo de câncer muito agressivo e É, você precisa começar a quimio o quanto antes. o tríplice negativo é o câncer mais agressivo de mama. E aí eu falei: Tá, mas o que que eu vou fazer com o meu casamento? Né? Eu vou conseguir casar? Eu vou conseguir tudo O isso? Aí, casamento estava marcado para quando, Edna? 5 de janeiro, E isso foi quando? pelo dia 20 de dezembro, mais ou Ok. menos. Então tava ali, né? Você já ia ficar, você já estava no Brasil para o casamento também. Exatamente, aham. Ok. E aí, então eu falei, teve uma médica muito importante assim pra mim, ela falou: Edna, tá tudo bem, você pode esperar um pouquinho pra começar, mas você precisa começar aqui, meu. E ela falou: Hoje a gente não opera em primeiro momento. A gente faz aqui meu primeiro e depois a gente faz a cirurgia. Eu falei: Tá bom. E aí eu fui para Santa, daí início eu já organizei, adiantei a minha passagem e fui pra Santa Catarina.
E lá eu tive, assim, a melhor consulta com o melhor médico de todos, que foi o Dr. Gabriel. Ele foi paciente, ele foi generoso, vou colocar assim, porque ele explicou tudo, Que bom. exatamente tudo, sabe? Ele foi. Eu fiquei, acho que ficou eu e o Aníbal e a Fernanda, a gente ficou com ele quase 2 horas, Aham. né? Dele explicando, falando, dizendo: olha, você vai ficar curada, porque você pegou muito no começo, Que bom. né? E ele falou: e vai dar tudo certo, só que você precisa começar o quanto antes. Aham. Eu falei: então tá, doutor, mas eu vou ter cabelo pra casar? O cabelo A pra mim pergunta dela, era. a gente faz umas É. perguntas, né? Eu falava, eu posso continuar comendo coxinha, doutor? É. E aí, daí ele falou assim: vai. Ele falou: você vai ter cabelo pra casar. Porque a gente vai fazer a quimio no dia 3 de janeiro. E você vai passar super bem, ele me disse. E você vai passar muito bem e você vai casar bem. E aí vem aquela pergunta do bom brasileiro: mas eu vou poder beber no meu casamento? Ele falou: vai, se você quiser, você vai. Eu falei: então tá bom. Eu falei: então, estamos prontos. E aí aconteceu um negócio bem interessante. Já- Depois, quando eu conversei com ele, eu falei assim: olha, agora eu vou viver um sentimento de cada vez, né? Muito boa Porque essa decisão, muito boa. eu vou. Porque assim, a gente vive aquele desespero da notícia, né? É. Quando eu tive a notícia lá em São Paulo, que eu peguei os exames, eu já liguei para minha prima daqui, né? E ela que organizou tudo, toda a minha vida aqui. Aham. Ela já ligou para o médico, já ligou para o YouHealth, que foi o local onde eu tratei. Ela já agendou a consulta, ela inclusive escolheu a médica por causa que o sobrenome da médica é o nome do filho Ah. dela. Ela falou: eu vou escolher essa porque é o nome do Jackson. E então ela escolheu a médica, ela organizou tudo para quando eu chegasse aqui no dia 15, eu já continuasse, sabe? Então Uau. eu só tive bênçãos na minha Deus, vida. Deus coloca anjos no momento certo na nossa vida, né? Exatamente. E são Nossa, essas pessoas, sabe, Edna, que fazem a diferença no nosso tratamento, no meio dessa caminhada, porque demais. na verdade, por isso que eu apoio e incentivo tanto o voluntariado, porque muitos desses anjos fazem o trabalho que os voluntários Sim, devem fazer, entendeu? exatamente. É assim, é essencial, porque a gente já tem o caminho das pedras, né, Edna? Hoje você já sabe encaminhar. Ai, se alguém te ligar desesperado, porque quem tem um diagnóstico não sabe o que é oncologista, onde precisa ir, o que precisa fazer. Mas para quem já passou, a pessoa que passou já tem o caminho das Já. pedras. Então, hoje a gente tem um quadro informativo que coloca, né? Olha, se você tem tal seguro, você vai para esse lugar. Se você não tem seguro, você pode aplicar nesse lugar. Nesse lugar aqui, porque não. Exatamente. Então a gente tem uma planilha de soluções já. E esse é o Uhum. propósito, Muito né? importante. Nossa, muito assim. Porque eu falo que, graças a Deus, eu ainda tive esses dois anjos principais que são minhas primas, né? Que são pessoas que são da minha família e Sim, que foram as duas primas, inclusive, né? Uma no Brasil e uma outra aqui. aqui. É. E aí a Cristina organizou tudo pra mim aqui, pra quando eu voltasse. Mas lá, e exatamente quando ela me falou assim, olha, agora tá tudo certo. Agora tá tudo organizado. E, e aí eu falei, agora eu vou viver um sentimento de cada vez. Agora eu vou viver o casamento, que daí era Natal e era o casamento. E era o ano novo e era o casamento. Imagina, era muita coisa de uma vez só. E sabe, Edna, que isso me traz assim, eu quero pontuar aqui essa decisão sua, por quê? Porque muitas pessoas que recebem o diagnóstico de câncer ficam se maltratando emocionalmente. Com Exato. isso, eu vou morrer, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer aquilo. E são pensamentos que vêm na nossa mente, porque não tem como a gente dizer, eu não vou pensar nisso. Infelizmente, não.
Mas essa tomada de decisão que você teve, dizendo, eu vou viver uma coisa de cada vez, te deu equilíbrio para você não misturar tudo e não gerar esse turbilhão, essa tempestade no copo de água, que muitas vezes a gente faz, porque, de qualquer forma, a própria palavra fala assim, ó, por um acaso a gente pode acrescentar um dia de vida a mais na nossa vida, de acordo com a nossa reação e ação? Não. Por um acaso a gente pode, então, acrescentar um centímetro a mais na nossa estatura, né? Não. Não. Então, existem situações na nossa vida que a gente precisa buscar esse equilíbrio. Eu uso muito a palavra também que fala basta cada dia o seu mal, né? E eu falo basta cada dia a sua bênção. Eu falo assim. Então, quando eu recebo um problema de imediato que para mim ele está impossível, como o Aníbal acabou de colocar, né? Eu achei muito interessante o paralelo que ele fez aí, né? Analogia, desculpa, que ele fez aí, né? Do monge. Eu penso assim, bom, eu posso resolver agora? Eu tenho como fazer alguma coisa diferente nesse momento? Aí eu penso, não. Então, eu vou levar para Deus e esperar em Deus. E vou trabalhar para poder resolver isso aos poucos. Porque é uma coisa que a gente precisa desfazer. E eu vejo mulheres que recebem o diagnóstico e assim, faz aquele turbilhão de emoções. Ou às vezes não é só o diagnóstico de câncer, às vezes é um problema financeiro, é um problema no casamento, é um problema. Então, assim, hoje, depois de ter passado já pelo câncer também, depois de ter passado por muitas situações assim, eu consigo administrar nas minhas emoções essas decisões. Porque as nossas decisões vão influenciar na nossa vida emocional. Então, isso pode nos desequilibrar ou não. Mas a escolha é nossa. Então, é muito importante esse ponto de você ter dito. Eu vou viver uma coisa de cada vez. Muito importante. Porque eu decidi, eu percebi naquele momento que era muito sentimento. Sabe? Era a organização do casamento. As pessoas já é um estresse. Já é um estresse tremendo, né? Muito, eu sei que eu tô casando uma você filha tá daqui passando um mês. isso agora. Você pensa, foi mais ou menos assim, ó, nessa época. Você tá casando sua filha e de repente, pum, né? Um negócio assim. E aí, e era Natal também, né? E era virada de ano, a gente sabe que Santa Catarina fica virada de ano, você Louco. sabe bem, uma loucura. Todo mundo, e a gente tava no litoral, então, e aí foi um negócio assim, sabe? Mas eu falei, não, eu vou me permitir viver um sentimento de cada vez. Né? Exato. E eu liguei para uma médica, uma grande amiga minha daqui também, que inclusive eu acho que ela acaba participando um pouco do grupo, né? E ela falou, e ela me disse assim, Edna, ela me ligou no dia, acho que foi dia 24, dia 25, e ela disse assim, Edna, Deus pediu para eu te ligar. E falou para e ela disse que vai ficar tudo bem. Que é para você ter paz no seu coração e que vai ficar tudo bem. Aí eu falei, bom, agora eu. E mais as pessoas que ainda vão orar por nós, vão interceder, vão buscar de Deus uma resposta, trazem pra gente. Eu tive também alguém que também me trouxe uma mensagem assim: essa doença não é para morte, mas é para a glória de Deus. Então, assim, são os anjos. Eu digo mesmo que Deus coloca peças estratégicas desse quebra-cabeça, né? Que são as pessoas que vêm fazer parte dessa história, né? Que a gente vai contar no nosso livro, né, Edna? Para quem não sabe, para quem está aqui com a gente não sabe, as pacientes do Safe Place, que agora não são mais pacientes, né? Elas são autoras. Nós estamos trabalhando em um livro coletivo dentro do Safe Place, né? Trabalhando também para angariar fundos para a edição desse livro, mas o livro já está sendo produzido. A Edna, ela é uma das nossas coordenadoras dentro do projeto, né? Então, ela tem 5 meninas que ela está orientando e vai, né? A gente está aí nas reuniões, nós estamos na arrancada, né, desse projeto. Mas esse livro vai trazer histórias muito lindas de vida, né? E por isso que a gente está fazendo essa série de lives também, para já introduzir aqui um pouco de cada história.
E a gente vai fazer o lançamento desse livro com as autoras, com as mulheres que colocaram ali a sua história de vida. Então, assim, a gente está super. Eu estou É. muito animada. Essa semana tem mais Vai ser uma. muito bom. Já segunda-feira tem outra reunião com as coordenadoras. Nós estamos em contato com as editoras para organizar isso. Então, orem por esse projeto também. Eu peço que vocês estejam orando aí de casa, né? Por esse projeto, para que esse livro seja realmente inspiração na vida de outras mulheres, né? Deixa eu só mandar um beijo aqui bem especial para Marilis e para Marlene, A né? Que Marilis são, colocou guerreira é, linda sempre. A Aninha também colocou minha gerente do coração. esse é o Rafa. Rafa Ah, trabalhou é? comigo por muitos anos. Aham. Beijo, Rafa. Tô com saudade de vocês, hein? Tá, Quando eu for a tá. Blumenau, eu prometo que eu faço uma visita. Ai, gente, eu amo Blumenau. Eu sou catarinense lá do finzinho do mundo, viu, gente? Eu sou de Sombrio, lugarzinho de Santa Catarina. Acabei encontrando a Edna aqui também, né, É. Edna? E a gente tem o Lugar Seguro, que é o Safe Place em Florianópolis, que tem também uma equipe lá que atende as meninas que fazem tratamento de câncer no CEPOL, no centro de Florianópolis. Então, eu sou muito Catarina, amo Santa Catarina, barriga verde, Barriga verde, exatamente. super verde. Nossa, eu falo, eu sou apaixonada por Santa É, Catarina, né? é o Eu nosso, adoro. é o nosso país, né? Eu falo que o Sul é meu país. Exatamente. Mas, Ai, Edna, o que aconteceu nesse momento da prova do vestido? Como que foi? Porque então, agora você passou o quê? A festa de Natal, início de isso. ano? Obrigada, E Silvia. aí eu fui, inclusive no dia que eu fui provar o vestido, eu já tinha o diagnóstico, né? E até falei pra menina, ela disse, tá tudo bem com você? Você tá emocionada? E aí eu falei, eu tô emocionada porque eu acabei de descobrir que eu tô com câncer de mama. Aí a menina Me... falou, nossa! Ela falou, mas deixa eu te falar, minha mãe também tem. E ela tá bem. Olha, Aham. Aí eu falei, então tá tudo certo. E você sabe que teve um momento que eu falei assim, e passou o Natal, né? É, foi, aí eu passei o meu Natal com algumas pessoas da minha família. E aí, ali eu já comecei a falar para algumas pessoas da família, que eu não tinha falado para ninguém ainda o que eu tinha, né? aham, Aí falei para algumas pessoas, mas deixei passar, foi a virada de ano, foi. E aí no casamento, o reverendo, que é o irmão do Aníbal, que fez a celebração. E aí ele contou, na hora da celebração. E uau. aí as pessoas ficaram super assustadas, assim. Ele falou, como assim? Aí eu falei, gente, e eu falo que ali, eu acho que foi a maior bênção que Deus, assim, Deus fez tudo tão perfeito no meu diagnóstico, porque a emoção que teve no meu casamento por causa dessa notícia lá, sabe, foi assim, foi onde eu tive forças pra chegar aqui e falar, agora eu vou ficar curada. Falei, agora eu vou passar por isso rapidinho e vai dar tudo certo e acabou essa história. E você Porque sabe, Edna, que essa abertura que você deu de falar para as pessoas, muita gente vive o diagnóstico do câncer escondido. E não, para algum, eu até entendo que, claro, às vezes tem as familiares que são debilitados, já é mais de idade, fica com medo de abalar e tudo mais, tem problema de saúde. E uhum, nesse caso, a gente totalmente respeita. Mas essa atitude que você teve de abrir, né? E num uhum, momento tão assim peculiar, num momento tão ímpar, né? No meio da sua aham, festa de casamento, foi uma coisa assim, um ato de coragem, na verdade, né? Eu vejo sim. como um ato de coragem e de fé. Tipo assim, não importa o que eles vão me chamar de doida, vão me apedrejar, vão, né, dizer Aham. que eu estou casando e que mas eu vou abrir isso. Então, eu acredito assim, Senhor Didi também É o foi meu uma pai, força seu Didi. nessa situação. É, Então, eu acredito assim que você chamou todo mundo para vencer com você essa guerra. Você não passou isso sozinha. exatamente. E vou te falar, Edna, isso traz muita força pra gente.
Muita força. Uhum. Por quê? Porque as pessoas que estão envolvidas, elas vão querer ver você curada. Elas querem que você saia Eu disso. recebi tanta oração, tanta, que quando as pessoas me diziam assim, Edna, o que que você precisa? Reza por mim. E eu não tenho dúvida, eu falo para todo mundo, o que me curou foi as orações, Ah, foi a fé e foi a positividade, sabe? O tratamento faz parte, todo mundo vai passar, mas eu recebi tanta oração. Eu acho que eu estava tão pertinho de Deus, é, tão, tanto, de tanto, tanto verdade. assim, É porque eu verdade, realmente. porque as meninas, a Jandira, né, que ela é da minha igreja, a Jandira foi que me falou, e a Ivani também tá aqui. A Ivani também falou de Aham. você, né? A E a Joyce, Verinha, as a três, né? Que elas, Joyce, a a, Joyce, a Joyce. A é, Joyce foi. A Joyce me falou depois quando eu já sabia, já aham, estava em contato com você. Mas foram a Verinha, a Jandira e a Joyce também. aham, E a Ivani também veio, mas a gente já sabia. Só que assim, quando elas falaram, Josi, você precisa ajudar a Edna, você precisa fazer uma visita, a gente precisa ir até ela. Só que o teu processo foi tão rápido, eu não conseguia nem te visitar, porque você estava no Brasil, você estava uhum, nesse negócio todo do casamento. Então, aham, e aí eu falei, meu verdade. Deus, eu não consigo visitar a menina. E aí a gente acabou indo só depois que você já tinha feito a cirurgia. Isso, Daí na logo depois semana da da cirurgia. cirurgia que eu ia, aí não deu certo no dia que eu podia. Eu acho que eu não sei se você Uhum. estava no médico, alguma coisa assim. Aí quando eu fui, eu já fui te visitar, você estava no trabalho já. Falei. Aí eu e a Aninha, Aham. né? Daí eu, meu Deus, essa menina é muito forte, porque ela já tá trabalhando. Como pode isso? Graças a Mas aí Deus, as viu? meninas foram, né? Inicialmente a Jandira foi com a Verinha, levou o livro, acho que até o livro de uma delas, porque eu não tinha livro Sim, aqui também. aham, Eu sim, estava a para Vera levou o o livro livro dela. dela Aham, para você ler. trouxe. E aí, tipo assim, eu acho que isso, sabe, de você ter essa comunicação, essa abertura, traz pessoas para somar. E a gente também põe aquele limite. As pessoas que não têm, às vezes, porque tem pessoas que não têm condição de administrar isso e não sabem como lidar com isso. E eu já fui uma dessas pessoas. Tive uma amiga Ah, com câncer e não sabia como lidar com isso. Eu não tocava no assunto, não falava com ela. Depois que ela passou o câncer, eu tive o câncer. E aí eu comecei a ver que era necessário essa abertura de falar. E hoje eu consigo lidar com uma situação com um paciente de câncer. Mas não são uhum. todas as pessoas que estão preparadas. Mas a gente põe um limite para essas pessoas que não estão preparadas, pessoas que vêm com, ai, minha tia morreu, minha tia. Porque tem pessoas que não têm Uhum. muito discernimento e falam essas coisas, Aham, entendeu? sim, Então a gente põe um limite, afasta um pouquinho, porque é necessário você se cuidar naquele momento. É uma questão de você se dar prioridade nesse momento, né? Então, exatamente. tipo, e aí você precisa só colocar e trazer para perto, quem ajuda, trazer para perto, sabe? Porque isso vai te Uhum. fortalecer. As Exatamente. meninas estão comentando aqui, a Aninha falou Uhum. que tá no intervalo e tá vendo. Ah, eu acho que é o Rafa, tá? O Rafa. A Ivana também falou que maravilha. Depois, deixa eu ver, tem aqui. Teve dias que ela saiu da químio e foi trabalhar. Uma força É. inspiradora. Uau, eu tiro o chapéu, assim, para vocês que passam. Eu não passei pela químio, né? Uhum. Mas para vocês que passam pela químio, assim, são dias de inverno. Eu digo que a Não. químio é um inverno. É. É uma estação de inverno na vida do paciente, né? Mas Uhum. eu tiro o chapéu, porque especialmente quando eu vejo, igual a Dorinha agora, tá fazendo tratamento e tudo mais, mas tá lá levando as meninas para cima e para baixo para poder fazer a limpeza das casas, e ainda tá lá ajudando. Tenho certeza que ela não fica quieta, porque ela é um mosquito elétrico. E eu falo, como que você dá conta, Dorinha? Ela, É. ai, Josi, eu tenho que dar Eu acho que a conta. gente decide viver, sabe? A gente decide que quando eu fazia químio, eu dizia não. E quando uma das decisões também de todo esse processo foi, eu fico aqui no Brasil, eu faço tudo aqui, que eu tenho a minha família, eu tenho o meu pai, eu tenho as minhas tias que estão aqui, né? Ou eu vou para casa, vou para os Estados Unidos e faço lá, Aham. né? E aqui eu tenho os meus amigos, né? Eu não tenho
família, eu tenho uma tia e uma prima, mas a quantidade de família, né, Sim, relacionada ao que tem no Brasil é muito maior lá no Brasil. sim. Só que aí eu decidi que eu queria viver, porque se eu ficasse no Brasil, eu não ia conseguir trabalhar. E, e eu acho que eu precisava ocupar a minha mente porque eu não queria viver a doença. Eu queria continuar sendo quem eu era. Aham. Porque isso era muito importante para mim. Se eu entrasse na ideia de eu não consigo, eu não posso trabalhar, eu iria ficar o tempo todo pensando naquilo, É, eu ia enlouquecer. é. Eu ia realmente entrar num processo Sim, depressivo, porque eu ia ficar naquela sim. coisa. E aí foi onde eu falei, não, eu vou fazer lá, né? Porque eu sei que vai dar certo. Que, E aí eu que ótimo, saía daqui, eu voltava pro trabalho. que ótimo. Porque eu não queria deixar de viver, Aham, né? aham. E A Cris está comentando aqui, mentora Cris, brilhante. A Edna é uma mulher incrível, tenho tanta admiração por ela e por sua história de superação e de amor pela vida. E essa busca pela vida, né? Eu acho, Edna, que é super importante outras mulheres ouvirem essa fala sua quando você diz assim: eu decidi viver, né? exato. Então, o câncer, eu até recebi um livro, ai, tá, não tá aqui comigo. Recebi um livro de presente, né? Que fala vida após o câncer. Mas eu acho que durante o câncer, você Uhum, precisa se sentir viva durante o câncer. sim. Porque não é um processo que te traz uma carga muito negativa em relação à morte, muitas reflexões, muita Uhum, coisa. E assim, para que a gente atinja esse estado emocional de dizer eu decidi viver, né? Você tem que estar muito exatamente. bem preparada, você tem que estar muito bem, muito certa do que você vai lutar, daquilo que você está lutando, da batalha que você está lutando. Então, assim, indiferente do diagnóstico, porque Uhum, se você fosse olhar para o seu diagnóstico, né, o câncer tríplice negativo, ele não é não, um diagnóstico com chances de cura, na verdade. Ele é um diagnóstico bem mais pesado do que um câncer HER positive, que é o estrogênio o positivo, que é o estrogênio. o Aham, estrogênio negativo. Então, tipo assim, se você fosse olhar para isso, você já ia desanimar e desarmar ali, entendeu? Mas não, você exatamente. foi, não, eu vou optar e vou escolher, vou fazer a escolha de lutar pela vida. Uhum, Então, isso é muito importante para cada paciente. E é uma das coisas que a Priscila, que é a nossa life coach, que a Eneo, que é a nossa psicanalista, a Soninha e a Aninha, que são nossas psicólogas que atendem aí, né, que ajudam, que nos dão ajuda nessa parte emocional, é uma das coisas que elas batem muito em cima, decida viver, é. né? Levanta todo dia e olha para aquilo que você tem, para aquilo que Deus te deu de bom. Você está respirando, está vivendo. Então, enquanto tem fôlego, tem vida. Sabe que eu não lembro em qual grupo que eu vi uma vez uma frase e eu peguei essa frase para mim, que foi assim, que eu ia viver o processo. Eu aprendi a viver o processo. E Aham. hoje, todo mundo que eu converso, que eu busco uma conversa mais profunda sobre câncer, que está descobrindo, todo mundo eu falo assim: a gente precisa curtir o processo. E como é que é curtir? Não é. Não é Eu agradável. não, mas você tem que olhar o lado bom. Eu amo, eu adoro dormir. Acho que a internet parou. Aham. Né? E aí eu falei, eu vou aproveitar, né? Então, depois da químio, depois disso, dava, eu fazia sempre químio na quarta-feira, então na sexta-feira eu ficava em casa, porque eu descansava, eu dormia mesmo, dormia até meio-dia, acordava, dormia, porque eu era é um negócio que eu gosto de fazer. Aham. Aham. Então, eu aproveitei esse processo que ninguém ia me julgar porque eu estava Aham. dormindo, né? E fui fazer isso. E aí, quando comecei a perder o cabelo, para mim foi algo muito
pesado, assim, sabe? Cair o cabelo, eu esperei, cortei curtinho, esperei. Mas depois que ele caiu todo, eu falei, eu vou curtir o cabelo curto, né? Porque eu nunca mais vou ter o cabelo curto na minha vida. Eu Aham. nunca mais vou ser careca. Então eu vou curtir, usar os lenços, porque vai passar. Vai reinventar, né, Edna? Vai se É, reinventar, e se assim, refazer. esse momento ele acaba. Eu falo pra todo mundo, sabe? Ele tem uma data pra começar e ele tem uma data pra É, acabar. Quando a gente começa as químios, lá é o nosso primeiro dia. é, E a gente vai passar por um processo, e esse processo, eu vivi ele, eu curti ele, sabe? O raspar o cabelo, né? Eu fui lá e foi eu e o Aníbal, a gente foi raspar junto, sabe? A gente filmou, a gente viveu o processo, porque a gente nunca mais vai ter isso. é, é, Então, vamos aproveitar isso, né? Tem o lado ruim? Tem, mas tem o lado bom, né? Até a Denise falava, se a sua cabeça é bonita, você tem uma cabeça bonitinha. é. Então, eu E quando aprendi a... cresceu também ficou super charmoso aquele cabelinho curto que a gente Ficou até pôs na foto. Falei, nossa, ela ficou linda com o cabelo enroladinho, cacheadinho, colado na cabeça. ficou lindo. É, Então, eu aprendi ali a viver o processo. E eu falo que isso é super importante pra gente, viver esse processo, sabe? Curtir, porque se eu ficar sempre olhando as coisas negativas dele, eu vou ficar me afundando cada vez sim. mais. Então eu vou olhar o positivo dele. Sabe, nesse momento eu tive, da químio principalmente, acho que a Dai tá aqui ainda, a Dai que trabalha comigo, foi Aham. uma das pessoas super importantes, assim, sabe? De chegar no trabalho e estar sempre com aquele sorrisão e exatamente não ter o rostinho de pena que a gente falou antes, É, sabe? a gente não gosta dessa cara de pena, né? Não, exatamente. Nós trabalhamos juntas e ela, assim, me ajudou muito. Quando ela viu que eu não conseguia, ela já pegava, sabe? Aham. Então, e ter esse olhar para o outro, sabe, como voluntária, eu percebo, ou como amigo, sabe, buscar. É. Você perceber, olha, a pessoa não tá muito bem, peraí, deixa que eu faço. Sabe? Aham, aham, aham. Então, E as e amigas são ótimas, né, nisso, né? amigo, Elas são ótimas. Elas trabalho, vida, arrancavam de né? dentro de casa, vamos tomar um café. Por isso que eu falo, no treinamento de voluntários, a gente falou isso. Às vezes, o que uma pessoa precisa passando pelo câncer é só um encontro, um café e um abraço. Não vai muito Exatamente. além, sabe? Mas é aquele abraço que te, ó, eu tô aqui por você hoje. Eu Uhum. tô aqui, eu vou te dar esse suporte, vou te dar essa força. E se tiver que chorar, a gente chora junto. Se tiver que rir, a gente vai rir junto, entendeu? Isso, esse é o nosso papel dentro do É. Safe Place, sabe? De abraçar no meio da dor, entendeu? E os comentários aqui, né? A Denise falou quando a Edna me ligou, contou que estava a caminho do Brasil. E ela já falou, mas fica tranquila que vai dar tudo certo, você mesmo falando. Estávamos indo para o casamento. A Aninha colocou você é incrível, a Edna. A Patrícia colocou, a Edna esteve bonita, linda em todas as fases. É verdade. Você teve uma equipe muito forte de Tenho. apoio aí, viu? Eu Vocês têm que vir tenho. voluntariar no Safe Place, minha gente. Vocês estão convidadas. Olha, eu tenho, viu? Eu posso dizer que o meu suporte são os meus amigos, Que assim, minha bênção. família, meus amigos, né? Porque foi muito, assim. Eu tenho uma amiga minha do Brasil, não sei se a Dai ainda tá aqui, que é outra Dai. Eu tenho Aham. duas Dai na minha vida. E, e a Dai tem um sentimento, um medo de perder muito grande, porque ela já foi viúva. E aí eu sempre, quando eu tive a notícia, ela foi uma das primeiras pessoas a saber, inclusive ela falou: "Tu vai ter que me falar", porque quando eu fiz a biópsia, eu falei para algumas pessoas e aí falei para ela. E ela era a pessoa mais ansiosa pelo resultado do que eu. Aham. Né? Tu vai ter que me falar, tu vai ter que me falar. E aí eu falei, e no meu casamento, cada momento que ela me olhava, ela chorava. Eu dizia pra ela, para de chorar. É.
Falei, para de chorar Não porque vai pode dar tudo borrar a certo. maquiagem. Eu falo, não pode Exatamente. borrar Eu a falei, maquiagem, vai gente. dar tudo certo, cara, vai dar tudo certo. E outra coisa que eu achei que é bem importante, assim, que eu sempre pensei, sempre. Eu dizia assim, olha, desse processo eu tenho que sair melhor. Então, e o meu plano de vida nunca foi colocar silicone, né? E eu falei, mas pronto, tá aí a oportunidade de eu colocar silicone. Então, eu sempre olhei pro É, positivo. Sempre olhei, sabe? De vai dar certo, vai dar, não tem como não dar. Porque hoje a medicina ela tá muito evoluída, sim, sim. né? Então, desde o começo, assim, eu falei, vai dar, vai dar. Ah, a gente cansa. Claro que a gente cansa. A gente fica. Tem dias que a gente não quer nada, a gente só quer ficar quietinho e respeitar o corpo. E eu fazia Exatamente. isso. E faz parte do processo também nesse dia. Tem dia que a gente chora, tem dia que a gente se revolta com o que os médicos falam, porque eles também são bem brutos aqui, às vezes, né? Então, mas isso vai fazer parte do processo, mas vai ter o momento da chatice. Eu também falei que eu ficava mal-humorada porque eu queria comer as coisas que eu não podia comer, porque eu também entrei numa. Doce a gente evita, né? Então. Entendeu? Então, tipo assim, só que são dias que fazem parte do processo, mas que vão passar. Não é uma coisa que é aquilo que você falou. Quando a gente olha pensando, ok, isso é temporário, não é Uhum. permanente. Vai É passar, vai temporário, acabar. né? É a história do careca, sabe? Vai passar, É. vai acabar. E outras coisas que eu me recordo muito que eu pensava assim era, eu nunca tive isso. Então eu tenho que aprender a viver sem cabelo, a passar pelo que eu tô passando. Então eu preciso entender o que eu tô Aham. passando e respeitar, sabe? Porque eu nunca tive. E como eu vou passar por isso agora? Logo depois da quimio, a gente fica sem ir no banheiro, né? Então a gente tem uns. E agora? O que que eu faço? Não é mais um negócio que você vai lá e toma um lactopurga, como a gente faz normalmente quando a gente tá Claro. saudável, né? Aham. Então eu ia procurando coisas alternativas, saudáveis, do que fazer para melhorar. Sim. E a minha tia daqui, super preocupada, sabe? Ela fazia super feijão para mim, e a minha prima fazia caldo. E, nossa, o que eu tinha de vitamina que vinha da comida não era comum. É E uma isso época que a ajudou gente demais. fica até, a gente se cuida até muito mais, né, do que a gente não consegue no dia a dia na nossa correria às vezes aqui, né? Aham, Que bom. exatamente. Edna, quando você passou tudo isso, passou a cirurgia, passou tudo, qual foi a sua sensação assim de retornar, tipo, vida agora, pelo que eu vi, você não parou muito as suas coisas, Não, né? Mas exato. assim, essa sensação de, ok, eu estou apta para voltar. Quando foi que o médico te deu esse aval e como foi assim essa arrancada? Você arrancou com força total? Você ficou cautelosa? Você tem hoje um certo cuidado para não ter nenhuma carga emocional em relação ao trabalho? Você tem um certo cuidado em relação a mudou alguma coisa depois do Uhum, câncer? A sim. Edna mudou depois do câncer? A Edna mudou muito. Antes eu preciso falar um negócio. Ontem tu me falou assim, eu gostaria que você falasse um momento que Deus esteve mais presente, Aham. né? E teve um momento Eu no. já vi Deus tanto que eu achei que você já tinha até É, falado, por não, isso mas que eu teve um assim, perguntei. mais surreal, né? Sim. Que é, eu sempre. Como a minha mãe teve câncer, e a minha mãe faleceu disso, né? Aham. E aí, no início do processo, eu fiquei, Deus, será que isso é um castigo que talvez eu não cuidei bem da minha mãe, né? E aí eu falei, mas por que eu? Aquelas perguntas que a gente sempre faz, né? Por que eu? Por que agora? Por que... nananana? E aí, um dia eu estava um sábado em casa e, e aí eu falei, Deus, se tem alguma coisa que eu fiz de errado com a minha mãe, e é por isso que porque eu preciso passar por isso agora, me Aham. mostra. Eu falei, me mostra, de alguma forma, me mostra, né? E aí, todos os dias pela manhã, eu lia Café com Deus Pai.
Aham. que eu gosto Lindo muito, né? lindo É. esse devocional. E aí eu fui ler o Café com Deus Pai. Sabe, teve um certo. Essa minha conversa com Deus foi no início da tarde, lá no meio da tarde eu fui ler Café com Deus Pai. E exatamente o que ele comentava era que as coisas do passado são do passado. E que as Uau. coisas do futuro são para frente, são para Ah, depois. E que aham. as coisas do passado, elas são do passado. Elas não são do presente. Aí eu falei, tá aí minha resposta. Né, É que as que pessoas atribuem muito a isso, né? Tipo assim, ah, isso é o pecado que você carrega, o que você tem, por isso que você tem. você tá As pessoas. pagando pelo que E às você. vezes a gente mesmo, na verdade, a gente mesmo tem essa tendência de se culpar ou de achar que a gente fez alguma coisa de errado ou que você precisa. Na verdade, gente, Deus, ele trabalha na vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor no momento do câncer. Ele trabalha em nós, porque existe uma transformação gigantesca, as nossas prioridades mudam, tudo muda de acordo com esse processo, tudo tem que mudar, tem que mudar. Se não muda, é porque não fez diferença. É, Se não fez diferença, não houve propósito. Então, eu não vejo nenhuma história em que não houve transformação. Por isso que eu comparo no meu livro O Rompendo o Casulo, eu comparo o processo da borboleta, de transformação da borboleta a esse processo do câncer, é, né? Porque existe essa transformação. Mas muitas de nós a gente se acusa, a gente se pergunta mesmo, né? Tipo assim, da minha casa, meus irmãos falaram: você é a que come mais saudável, você é que faz academia, você é que se cuida mais, e como que você. E por que isso aconteceu com você? Entendeu? uhum, Então, nem eu falei, nem eu tenho resposta para isso, mas Deus tem um propósito. E hoje eu falo assim, para cada pessoa que eu encontro, Edna, tipo, eu falo, se Deus, todas as vezes que eu encontro uma paciente no começo do tratamento que eu vejo desespero, eu falo, olha, se eu não tivesse passado pelo câncer, eu não estaria te conhecendo hoje. Então eu sou agradecida a Deus por ter passado por aquele processo. Porque é, hoje Deus me permite encontrar com vidas que precisam dessa ajuda. E a mesma coisa você. Eu exatamente. tenho certeza que hoje você entende propósito, né? Muito. Até inclusive essa semana eu tava conversando com a Denise sobre isso. A Denise é a pessoa aqui que a gente se fala todo dia, é isso que a gente fala, né? A Denise do grupo, É, essa aqui apareceu aqui. Não, a Denise, minha amiga, que sua comentou amiga, aqui. ok. Isso. E que depois de tudo isso, qual é o meu propósito, né? E eu estava exatamente falando para ela que a minha sensibilidade com o outro, ela mudou muito, né? Quando você perguntou, qual foi o seu sentimento depois que você começou a viver pós-químio? Primeiro foi medo. O Sim. primeiro sentimento é o medo, né? Porque a gente fica, será que vai voltar, né? Primeira Aham. coisa. E aí eu perguntei para minha médica, eu falei, e agora? Ela falou, agora você vai viver. Ela disse exatamente assim. Eu Vai falei, viver. tá, mas e aí? Eu tenho que fazer exame, eu tenho que fazer MRI a cada 3 meses? Ela falou, não. Ela falou, agora você vai viver sem ficar esperando voltar. Eu falei, então tá bom. Então eu vou viver, É. né? E aí, a minha sensibilidade, quando eu estava até comentando com a Denise o que eu acabo fazendo, quando as pessoas são adicionadas ali no nosso grupo, às vezes eu sinto, eu falo que acho que é Deus, que fala assim, chama ela no particular e conversa. E eu Aham. faço com algumas pessoas, Aham. sabe? E eu vou lá e chamo e falo, converso um pouquinho, falo um pouquinho da minha história, apresento outras pessoas que também já estão curadas. Esses dias acho que entrou até a Mariana, né? Mariana, eu não conheço Isso. ela pessoalmente. Eu tô querendo fazer um encontro para conhecer as meninas que são novas, que tem, eu acho que umas 7 meninas novas ali. E aí eu chamei a Mariana, sabe? E aí fui ajudar, porque a Mariana estava ali no processo do seguro-saúde, né? Sim. E aí fui a tentar ajudar a Mariana e conversar com ela, e eu sempre falo, vai acabar. Aham. Tem um meio, um começo, um meio e tem um fim. É.
E aí a gente acabou conversando bastante, de vez em quando eu chamo ela, mas eu chamo algumas pessoas assim, sabe? Aham. Tipo, deixa eu me aproximar dessa pessoa, porque eu acredito que essa pessoa precise Eu acho disso, né? que você ter, isso gerou em você empatia, compaixão. Muito, Compaixão exatamente. pelo outro, né? Porque a gente não tinha isso, eu também não tinha isso. Eu só tinha pena, eu só tinha aquele sentimento, aquela cara de pena quando vi alguém com E câncer. agora a gente pode ajudar, né? Eu sinto que agora eu posso ajudar. Como você falou antes, agora eu sei o caminho. Aham, Então eu quero ajudar as pessoas a fazer o caminho, exato. né? Talvez eu não sei todos, né? Eu sei o caminho que eu tive. Sim, E, inclusive, olha, a minha médica falou assim: eu nunca tive tanta paciente brasileira, Edna, o que está acontecendo? Eu falei, a senhora sabe, elas falam meu nome. é. Então, é isso, sabe? A gente mostra o caminho e a gente quer que seja tão bom ou tão fácil quanto o que a gente teve. Quanto que a gente teve, exatamente, É. exatamente. Edna, eu quero ler os comentários que eu acabei de perder aqui. É que a telinha vai subindo aí, eu não consigo mais ver, né? Sim, Então, desculpa. A Vivi a Vivi tá falando aqui, né? Que agora a gente mostra o que a vida no processo. é. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo mais subir os A comentários que já Denise falou, passaram. com certeza o Espírito Santo chama no coração da Edna para ajudar, para chamar as Isso. pessoas e ajudar. Era E esse, tem sido uma era esse bênção. comentário que eu queria ler da Denise. E é muito forte esse comentário e muito É, sábio, porque realmente é algo, acaba virando uma corrente, na verdade, né? Esse trabalho, esse projeto. É isso que é o Safe Place. É um lugar seguro, porque é um lugar seguro. Porque hoje a Edna tem de Deus uma autoridade sobre o câncer que Deus colocou sobre a vida dela. Né? Então eu exato. entendo que a Edna ela é totalmente, ela está preparada para caminhar, para conversar com uma paciente de câncer, para dar um conselho, para dar uma orientação, para dar uma dica. Por quê? Porque existe uma autoridade que Deus coloca sobre a sua vida quando você passa por um problema, por uma dificuldade. É muito difícil, você pode ver a maioria das pessoas que trabalha no counseling, que trabalha no coach, que trabalha como psicanalista, elas viveram algo e que elas sabem como tratar porque elas Exato. passaram. Então, Deus, Exatamente. ele nos dá, eu acredito muito, sabe, Edna, que Deus, ele nos dá essa, essa, essa experiência, né? E Deus não é um Deus ruim, porque muitas pessoas falam, Não. ah, mas se Deus existe, por que, que Deus permite o câncer acontecer? Gente, a maior parte do câncer é ligado aos erros do homem. A maior parte do câncer não tem nada a ver com Deus, somos nós, somos as nossas escolhas, a escolha pelo poder, a adulteração dos alimentos, que hoje a gente come tudo Exatamente. estragado, Uhum. tudo arruinado, a indústria farmacêutica. Então, assim, não tem nada a ver com Deus e as pessoas culpam Deus até, muitas vezes, por conta do câncer. Não tem nada a ver. Isso é isso é respaldo, resposta de uma geração, né? De uma geração de uma humanidade, do desenvolvimento da humanidade de uma forma pervertida, de uma forma errada, né? Exatamente. Então a gente sabe Sabe, é bem que interessante, sabe, Josi, porque quando a minha mãe teve. A minha mãe sempre foi uma pessoa católica, frequentou demais a igreja, era super fiel à igreja, né? E quando ela teve o câncer, ela falou: Deus, por que eu? E ela parou de frequentar a igreja, a católica. Aham. E, e ela começou numa busca do porquê eu, sabe? Que E é daí. perigoso a gente entrar nisso, é perigoso, porque a gente não é bom o suficiente e a gente não é perfeito para não. Se nós estamos aqui, nós vamos passar pelas coisas que acontecem com todas as pessoas aqui. Exatamente. Jesus é a maior prova disso, né, Edna? Ele veio ao mundo e ele passou por todos os sacrifícios que ele viveu. Ele se fez humano, Deus, o próprio Deus se fez humano para que ele mostrasse para a gente que é possível passar os sacrifícios aqui.
Então, quando a Exatamente. gente entra nesse, é um entitlement que a gente tem, né? Tipo, Uhum. eu me sinto entitled que, não, comigo isso não vai acontecer, isso não poderia acontecer comigo. Só que Deus escolhe pessoas estratégicas, pessoas que vão trazer frutos lá na frente, que vão, entendeu? Falando aqui da Denise de novo, né? A Denise teve a neta dela, que teve câncer na tireoide, com vários nódulos, e ela me recorda muito, ó, ela que Deus responde, por que não É, porque você? não você. E ela, Verdade, Denise. Ótima é, resposta. ela disse que ela foi conversar com o Aldo, que é o meu cunhado, e ela falou: Mas, Rev, por que a minha sobrinha? Por que a minha neta, desculpa? Ela é tão nova, com 15 anos, por que a minha neta? Ela disse que o Aldo olhou para ela e falou: Por que não a sua neta? Né? Então, por que não É que você? Não a é? gente acha que a gente é muito. Às vezes nem é por isso, muito por causa do desespero, mas a gente acha que a gente é muito bom e que a gente não É isso. precisa. A gente acha que, poxa, eu fiz o bem até agora, né? Eu só faço o bem, eu tento não fazer o mal, eu busco o bom para todo mundo. E por que eu? Aham, Né? é simples assim. É E eu acho simples que assim. aí está exatamente a resposta, né? Porque Exatamente. exatamente isso, porque você consegue passar por isso, né? E você consegue sair disso uma pessoa melhor, Melhor. para fazer a vida do outro melhor e para poder Exatamente. dar o seu testemunho de uma forma melhor, É, né? eu assim, eu nunca escolho uma palavra antes da live. Eu Aham. sempre deixo a live ir acontecendo para que Deus me direcione em que palavra que eu posso colocar, em que palavra que eu posso trazer para falar de acordo com a tua história, porque eu acho que cada uma de nós tem uma história muito diferente em relação ao câncer. Eu posso falar com 10 pacientes de câncer de mama, cada uma de nós vai relatar experiências diferentes, né? Exatamente. Então, e a palavra que Deus me deu tá em Filipenses 3:12, sabe, Edna? E fala assim, a gente já tem que encerrar também por causa do Aham. tempo, Do né? horário, E né? fala assim, ó, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu fui, para o que eu também fui conquistado por Cristo. E a gente não está falando de uma pessoa que nada mais, nada menos do que Paulo, né? Paulo, ele estava na prisão escrevendo carta para os romanos, ou, né, e dizendo, alegrem-se, né? Regozijem-se. Como que alguém de uma prisão recomenda que as pessoas se alegrem-se? Como ele encontra alegria de dentro de uma prisão? Como ele consola? Como ele recomenda? Como ele alcança? Então, essa palavra me deu, assim, veio muito forte em relação ao seu testemunho de vida, a sua história de vida, sabe, Edna? Porque, Uhum. de qualquer forma, você está aqui falando assim, olha, nem é que eu alcancei. Eu não alcancei nesse processo todo uma perfeição, porque isso não existe, né? Mas eu fui alcançada nesse processo para trabalhar em prol dessa perfeição, que é o que Deus quer na nossa vida, né? Exatamente. Então eu vejo muito assim, Deus usando a sua vida nesse sentido, assim, né? De tipo, ok, qual é o propósito da Edna? Por que a Edna se curou? Por que que a Edna conquistou esse espaço, né, na vida dos amigos dela, que dizem que ela realmente é uma mulher corajosa, uma mulher que não parou, que prosseguiu. Por quê? Porque você se permitiu viver o processo. Porque você se permitiu viver essa palavra aqui, tipo, eu não estou Exatamente. perfeita, mas eu vou continuar vivendo para buscar e entender esse aperfeiçoamento que eu tenho que ter nessa área que eu não tenho, que é desconhecido para mim, né? Então Exatamente. eu queria deixar essa palavra para você, né, na Uhum. live de hoje. Eu sei que a sua história vai estar lá no nosso livro de uma forma mais Vai. resumida. E quem sabe a gente vê aí no futuro no seu livro, quem sabe, para que você possa incentivar, né, e inspirar outras mulheres. Mas eu quero muito te agradecer pelas pessoas que Obrigada. estiveram aqui com a gente, né, as pessoas que você citou que foram parte do teu processo, que foram parte da tua caminhada.
agradecer a Deus em primeiro lugar, porque Ele esteve naquele momento chave da Amém. sua vida em que Muito. você queria uma resposta, né? E é tão bom esse respaldo que a gente tem de Deus, porque a gente se sente carregada no colo naquele momento, né, Edna? Muito. Nossa. Eu acredito, eu te falo, o meu tratamento inteiro, Deus estava ali, ó, me É. segurando, tá? E as Que vê. orações, Josi, como as orações fazem bem. É, Nossa, é surreal, assim, do quanto o poder da oração, né? sim. Eu, para Muda. mim, muito. Nossa, eu juro que eu me senti o tempo todo segurada por Deus, É. sabe? Isso é sobrenatural. É o sobrenatural que É, a gente não entende. Por isso que a gente tem uma equipe de intercessão no Safe Place. Toda quinta-feira tem as reuniões de oração à noite, né? E eu não, assim, eu não abro mão. Para mim, isso é prioridade na parte de voluntariado. Eu não abro mão desse trabalho de oração, porque eu entendo exatamente isso aí, porque eu não vejo a resposta muitas vezes. E quem está orando, intercedendo, muitas vezes a resposta não chega para a gente. Mas quando a gente ouve um testemunho assim, quando a gente ouve uma história assim, a gente sabe que vale a pena a gente mencionar o nome de cada uma de vocês na quinta-feira de joelho, né? A gente sabe que vale a pena estar pedindo, fazendo os pedidos de oração, porque Deus ele tá chegando de alguma forma, mesmo que não seja visível para nós, né? E a oração ela é feita por fé, porque a gente acredita que Deus vai mover. Então a exatamente. gente entrega e vai. A Denise falou que quer estar presente no lançamento desse livro e nós vamos fazer, gente, tá? Eu já vou anunciar aqui. Nós vamos marcar no mês de maio um chá que vai ser exatamente para a gente angariar fundos para a edição desse livro, porque a gente tem despesas com a edição e a gente não tem, né, fundos. Nós somos uma entidade filantrópica, non-profit, né? Então a gente precisa angariar fundos. Então nós já vamos estar movendo esse projeto nesse mês de abril, entrando já com a preparação desse chá. Vai ser um chá para mulheres, o ingresso vai ser vendido e a gente vai jogar os fundos desse chá para que a gente possa fazer o lançamento. E com certeza, todas as pessoas que estarão nos apoiando vão fazer parte do lançamento do livro, sim, com certeza. Vai ser grande bênção. Eu estou muito feliz de ter você aqui, Edna. A gente precisa terminar por causa Obrigada. do tempo, Sim. do horário, mas eu estou muito É. feliz. Muito obrigada a vocês. Denise, obrigada, viu? Eu vou contar mesmo com você. Eu vou cutucar a Edna, que A chama a Denise é muito boa Denise. para isso. Chama a Denise para ajudar aí na Uhum. equipe de organização. Mas eu estou super feliz de ter você aqui, de ouvir sua história, das pessoas estarem aqui com você. Obrigada, Marlene. Vamos junto, vamos estar juntas. Das pessoas estarem com você e contando, porque elas fizeram parte da sua história. O teu quebra-cabeça hoje, Edna, não é só a tua foto, né? Da Não, Edna não bonita, que não é mesmo. da Edna Não não, mesmo. o teu quebra-cabeça tem muitas pessoas ao teu redor nessa foto. Eu vejo essa foto com Muito, muitas pessoas ao teu redor. Pessoas que foram essenciais no teu muito, processo, muito. né? E eu queria fazer uma oração agora para a gente encerrar. Depois a gente vai fazer uma fotinho aí de. Faz a fotinho. Vamos fazer essa fotinho para a gente não perder essa foto. Fazer uma Não. fotinho de coraçãozinho aqui. E aí a gente posta lá depois. As meninas que estão aí com a gente, faz um print da tela aí e salva a foto para a gente poder postar depois lá, gente, por favor. Vamos lá, arruma aí a cabeleira agora. É, os novinhos saltando aqui, ó. Tá vendo? Coisa boa. Vamos, gente. Tira uma fotinha e manda pra gente no direct aqui do Instagram ou no meu WhatsApp, se você tem. Meia da Edna. Ah, você fez coraçãozinho. Pronto, a gente já pagou aqui o momento mico do Safe Place, que eu falo muito. Obrigada, Edna. Eu quero fazer uma oração pela sua Cada vida e fala. por cada uma dessas pessoas que esteve presente no seu processo. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é fiel, Pai. Nós te agradecemos nesse dia pela tua fidelidade, Pai, por ouvir, Senhor Jesus, sobre a cura da Edna, Senhor. Eu me lembro, Pai, muito quando o nome dela chegou até o Safe Place e o Senhor nos colocou, Senhor, em oração, pedindo direcionamento para como a gente podia ajudar e fazer algo por ela. Senhor, eu vi, Senhor,
o quanto o Senhor moveu as pessoas ao redor dela, Pai. Obrigada porque o Senhor chegou lá. O Senhor chegou através da vida de cada uma dessas pessoas que ela referenciou aqui nessa manhã e que eu não quero nomear para que eu não venha a errar, a falhar. Mas o Senhor chegou na vida da Edna pontualmente, no momento que ela precisava, cuidando, tratando, gerenciando o emocional, gerenciando o físico através do tratamento certo, colocando os médicos no momento certo, na posição certa, no Brasil, aqui. Eu te agradeço pela equipe de médicos que atendeu a Edna. Eu te agradeço, Pai, pelo Aníbal, Senhor, que foi ali do lado dela, a pessoa quem alavancou, quem ajudou, quem esteve presente em todos os momentos, não desistindo da vida da Edna, não desistindo de viver o processo juntamente com ela também, Pai. Eu te louvo e te agradeço por essas vidas, Pai. E te peço bênção especial sobre a vida dessas pessoas, Pai. Guarda a casa da Edna, cuida da vida dela em todo o tempo, Pai. Usa ela nas tuas mãos com propriedade, que ela seja autoridade sobre a enfermidade do câncer, Pai, aqui na terra. Que ela possa sempre, Pai, proclamar os teus feitos na vida dela, Pai, através da vida dela para a vida de outras mulheres, Pai. E que ela seja caminho de bênção, Pai. Caminho de luz sobre outras vidas, Pai, nesse processo do câncer. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Edna. Vamos lá. Obrigada. Vamos viver um sabadão maravilhoso hoje, Ei, final de semana vamos. abençoado. Obrigada a vocês Vamos. que estiveram aqui. Essa live vai ficar salva no Instagram, mas a gente também vai baixar ela para o nosso YouTube, o YouTube do Safe Place. E depois a gente vai estar passando o link, aí você pode divulgar para os familiares e mandar para mais pessoas que sejam alcançadas também. Tá bom, Edna? Tá bom. Beijo. Beijo, love you. Fica com Deus. Deus abençoe, gente. Deus abençoe Amém. cada um de vocês. Um Bye. beijo.